Olá, aqui é Regina Navarro Lins, psicanalista e escritora. Estamos no podcast Afetos e Desejos, que vai falar das relações amorosas e sexuais. As pessoas sofrem tanto com seus desejos, medos, culpas. Por isso, é importante refletir sobre as crenças aprendidas para a gente se livrar do moralismo e dos preconceitos. Bom, mas isso é só para quem quiser viver melhor. Não há dúvida de que podemos amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Não só filhos, irmãos, amigos, mas também aqueles com quem mantemos relacionamentos afetivos sexuais. Esse é o primeiro tema de hoje. Quando alguém se separa, o sofrimento pode ser intenso, mas, alguns meses depois, surgiu um grande alívio. Nosso segundo tema será dor e renascimento na separação. Não são poucas as mulheres que continuam casadas, tendo que fazer sexo com o marido em troca de casa, comida e algum conforto. O terceiro tema, quando o marido é o estuprador. Amo os dois. E agora? A Mara tem 25 anos, ela chegou muito aflita no meu consultório. Tô apaixonada por 2 homens. Um é separado, 3 filhos, 20 anos mais velho que eu, bem experiente. E o outro é da minha idade, solteiro, mesmos anseios, mesma linguagem. Eu não consigo escolher entre os dois. Eles me completam de forma intensa. Sexualmente, o mais velho é ousado, tem mais técnica, mas não tem muita sensibilidade, não. Ele parece uma máquina, assim, de fazer sexo, super potente, ativo. Agora, o mais moço é super romântico, né? Às vezes fica ansioso, não consegue nem uma ereção, mas ele me diz e escreve coisas lindas e tem me seduzido na cama, assim, de forma muito gradual e surpreendente, tá? Não sei o que fazer, eu tô muito aflita, porque eu gosto muito dos dois, mas eu sei que eu preciso me decidir. Eu não pude deixar de me lembrar de uma frase do psicoterapeuta José Ângelo Gaiarsa. Somos, por tradição sagrada, tão miseráveis de sentimentos amorosos que, havendo um, já nos sentimos mais do que milionários e renunciamos com demasiada facilidade a qualquer outro prêmio lotérico do amor. A psicóloga Noeli Monte Moraes, autora de um livro sobre o tema, ela diz o seguinte: buscar comodidade e segurança na vida amorosa como valor absoluto implica colocar-se à margem da vida protegido por uma couraça. O resultado é a estagnação do fluxo vital e o empobrecimento de vivências. Para ela, a pessoa assim defendida se torna superficial e um tanto pueril, quando não se torna também invejosa das pessoas que ousam dizer sim à vida, atacando-as com moralismo bem rançoso. Ao se deparar com a possibilidade de amar 2 pessoas ao mesmo tempo, é comum se desmerecer um dos polos ou o estado amoroso nascente. Na maioria das vezes é considerado capricho, infantilidade, mero desejo sexual, loucura, ou o estado amoroso anterior será questionado. Então as pessoas dizem assim, então não era amor de verdade, o parceiro não supria as necessidades e coisas desse tipo. Noeli Moraes acredita que o conflito se instala porque sentimentos ignoram as contradições e as exigências de exclusividade do tipo: se amo uma pessoa, não posso amar outra. Quando o sentimento insiste em se instalar e permanecer, pode surgir a dúvida do que se sente pela pessoa, aquela com que você tinha ou tem um pacto de exclusividade. Para a autora, em nossa cultura, o desejo de exclusividade é muito forte. Mas vem cá, de onde vem isso? Vem da experiência com a mãe para quem somos o centro. Quando nos apaixonamos, recriamos esse modelo. Os relacionamentos tiveram grandes mudanças ao longo das últimas décadas, especialmente devido à emancipação feminina. Mas ainda existe um pensamento extremamente conservador quando se trata de fidelidade e monogamia.
Talvez porque fugir disso afaste algo de que as pessoas precisam muito, a aprovação social. Não há dúvida de que podemos amar várias pessoas ao mesmo tempo. Não só filhos, irmãos e amigos, mas também aquelas pessoas com quem mantemos relacionamentos afetivos e sexuais. E podemos amar com a mesma intensidade, do mesmo jeito ou diferente. Acontece o tempo todo, mas ninguém gosta de admitir, né? Porque há a cobrança de rapidamente se fazer uma opção, descartar uma pessoa em benefício da outra. Agora, a questão é que essa atitude costuma vir acompanhada de muitas dúvidas e conflitos. Dor e renascimento na separação. Gisela é uma fonoaudióloga exuberante de 34 anos e vive uma situação complicada sem encontrar solução. Ela está casada há 9 anos com Rubens. Ele é um profissional liberal bem-sucedido e tem uma filha de 7 anos. Sente amizade e carinho pelo marido, mas desejo zero. Já se esforçou para mudar esse quadro, mas não conseguiu nada. Desde a última vez que aceitou fazer sexo, se sentiu muito violentada. Decidiu, então, que a separação era irremediável. Ao conversar com Rubens sobre o assunto, constatou, desanimada, que não havia saída para ela. Eu queria ficar morando com a nossa filha e ele nos daria uma pensão. Ele não aceita. Diz que se eu quiser separar, posso ir embora. Ele fica no apartamento com a menina e não dá pensão nenhuma. Eu fiz faculdade, curso de especialização e o meu salário não dá nem para alugar um apartamento, sem contar as outras despesas. O jeito foi continuar casada. Dormimos na mesma cama, mas ele me respeita, não encosta. Isso já dura 2 anos. Há 6 meses eu namoro um homem separado. Eu adoro estar com ele e o sexo é maravilhoso. Mas eu só posso encontrá-lo de dia, nunca nos fins de semana. É claro que acaba comprometendo a nossa relação, né? O meu marido não me pergunta nada, mas eu sei que certas regras estão implícitas. O pior de tudo é que eu não vejo como mudar essa situação. Olha, a maioria das pessoas só se sente valorizada, com certeza de possuir qualidades, se tiver um parceiro amoroso. Se este, por qualquer razão, não desejar mais continuar a relação, o outro se sente vazio, com a sensação de que lhe arrancaram um pedaço. Mas nem sempre o parceiro satisfaz ou preenche as necessidades afetivas e sexuais do outro. Mas isso nem é levado em conta, né? A separação é dolorosa porque impõe o rompimento com aquela fantasia do par amoroso idealizado. Mas, além disso, né, abala a autoestima e exacerba as inseguranças pessoais. A ideia de felicidade através do amor no casamento influi diretamente na intensidade da dor na separação. A psicanalista Purificación Garcia Gomes diz: quando alguém deixa de ser amado, é tomado por uma profunda angústia e tristeza. Desde criança, todos aprendem que o casamento é o lugar onde uma pessoa pode realizar-se afetivamente. Através dos tempos, fomos condicionados a desejar o amor e nossas vivências mais profundas foram sendo articuladas, vinculadas às concepções de amor conjugal do tipo romântico e erótico. Em outras palavras, o casamento, tal como conhecemos hoje, tornou-se indispensável para satisfazer essa necessidade amorosa, ela própria instituída pelo social. Portanto, não devemos pensar em amor conjugal como fenômeno da natureza. Diva, uma secretária de 43 anos, chorava sem parar há 2 meses, desde que o marido saiu de casa para viver com outra mulher. Perguntada a respeito do seu relacionamento afetivo e sexual no casamento, Diva explicou.
A gente não conversava nunca. Eu não sabia o que ele estava pensando, ele é muito fechado. Sexualmente já estava ruim há mais de 5 anos. Raramente fazíamos sexo. Quando acontecia era bem rápido e em silêncio. Ele gozava, virava pro lado e dormia. Nem me dava boa noite. A crença de que o casamento é o único meio de realização afetiva e de que é possível uma complementação total entre duas pessoas é um equívoco, né? Mas é um equívoco extremamente nocivo. Favorece a simbiose, sobrecarregando marido e mulher como depositários das projeções e das exigências afetivas do outro, sem contar que o ressentimento e o ódio na separação são causados pela constatação de que, ao ir embora, o parceiro ou a parceira, né, frustrou essa expectativa de complementação. Não se chora somente a separação daquele momento, mas também todas as situações de rejeição vividas algum dia e que ficaram inconscientes. Elas são reeditadas, né? Tudo podia ser diferente. A questão é que em quase todos os casamentos as pessoas abrem mão da liberdade e da independência, incluindo aí amigos, interesses pessoais, e por isso se tornam frágeis em caso de ruptura. Como a gente vive uma época em que cada um busca desenvolver ao máximo suas possibilidades pessoais e sua individualidade, a dor da separação é bem menor hoje do que algumas décadas, né? A Purificação Bacia Gomes, ela diz: nesse sentido, vê-se nas pessoas que se separam a partir da segunda metade do século XX a consciência da necessidade de reconstruir sua identidade, de restabelecer novos propósitos de vida. Não cabe mais chorar tanto um casamento perdido, porque ainda se tem a si mesmo como objeto a ser realizado e vivido. O psicólogo italiano Eduardo Giusti, ele tem um livro só sobre separação, né? E ele afirma: após uma separação, o alívio é maior do que o sofrimento. E pode haver uma forte sensação de estar renascendo, se havia qualquer tipo de opressão no casamento ou se na relação que acabou já não havia mais desejo. Mas outros ingredientes importantes são atividade profissional prazerosa, vida social interessante, amigos de verdade, liberdade sexual para novas experiências e, principalmente, autonomia. Ou seja, não se submeter à ideia de que estar só é sinônimo de solidão ou desamparo. Nem todos desejam morrer quando o vínculo conjugal se rompe. Quando um dos parceiros comunica ao outro que quer se separar, aquele que de alguma forma não deseja isso pode sofrer num primeiro momento e pouco depois sentir que lucrou bastante com o fim do casamento. A aquisição de uma nova identidade, que agora não está mais vinculada ao ex-marido, né? Pode proporcionar uma sensação de renascimento. A Lara, uma atriz de 30 anos, estava casada com Afonso há 5. Desde que o primeiro filho nasceu, parou de trabalhar para se dedicar a ele e ao outro filho, que veio logo depois. Ela engordou 20 quilos e passou a encontrar nas realizações do marido, um cantor e compositor, as suas próprias. Uma noite, quando preparava os enfeites para a festa do primeiro aniversário do filho mais novo, Afonso a convidou para jantar num restaurante. Com muita franqueza, colocou-a à parte do que estava acontecendo. Contou que se apaixonou por uma moça que conhecera num dos shows fora daqui, da cidade, e a partir daquele momento iria morar com ela. Reafirmou seu carinho, amizade, mas disse que a sua decisão era irreversível. Bom, passados 6 meses, Lara me resume assim a sua experiência. Foi terrível. Quando ele me convidou para jantar, eu fiquei feliz. Não fazíamos isso há muito tempo e eu achei que talvez estivéssemos voltando aos bons tempos do início,
Quando ele começou a falar, eu tinha acabado de colocar um pedaço de peixe na boca e eu não consegui engolir. Eu acho que eu fiquei 3 dias com a espinha entalada na garganta. Nas primeiras semanas eu sofri muito. Eu me senti a última das mulheres, gorda e abandonada. Aí eu resolvi reagir. A primeira providência foi fazer uma dieta. Eu perdi quase 20 quilos e eu fiquei linda. Eu procurei então todos os amigos conhecidos do teatro e eu fiz novas amizades também. Eu consegui um papel numa peça que estreia mês que vem. Minha vida mudou. Eu nunca fui tão paquerada e eu nunca tive tantos namorados. Até orgasmos múltiplos experimentei pela primeira vez. O sexo com o Afonso tava morno, a gente quase nunca transava. Olha, não dá nem pra comparar minha vida hoje com o que era quando eu tava casada. Se o Afonso soubesse o quanto eu lhe agradeço a proposta de separação, eu acho que nunca partiria de mim e eu ainda estaria naquela pasmaceira toda. O Eduardo Juste, após 4 anos de pesquisas e estudos acerca da separação, ele afirma o seguinte: é certamente uma novidade para a nossa cultura, centrada no sacrifício e na abnegação, poder evidenciar o alívio muitas vezes sentido ao término de uma união. E até se identifica um certo entusiasmo quando uma separação é vivida como uma nova oportunidade de crescimento e de desenvolvimento pessoal. Bom, após uma separação, o alívio é maior do que o sofrimento e é muito comum você ver pessoas relatando que se sentem renascendo. Então, principalmente se o casamento já não tinha mais tesão, tinha alguma opressão, quer dizer, e a pessoa passa a ter uma vida social assim muito mais interessante, né? Faz mais amigos. Agora, tem que haver liberdade também, liberdade sexual, né? Para novas experiências. E o mais importante é você não acreditar que estar só, quer dizer, sem um par amoroso, isso não significa solidão, não significa você se sentir desamparado. Quando o marido é o estuprador. Nossa relação era razoável, mas num determinado momento começou uma crise que não acabou mais. Passei a evitar fazer sexo. Ele me cobrava, argumentando que era quem pagava as contas. Um dia tentou forçar a relação sexual e eu gritei. Fiz um escândalo. Ele recuou. Nos meses seguintes correu tudo normal, mas como sempre sem sexo. Até que ele perdeu o prumo. Numa noite me pegou à força, tapou minha boca e me estuprou. Desde então eu só penso em como me livrar desse casamento. Eu trabalho o dia inteiro, inclusive aos sábados, mas o que eu ganho não dá para me sustentar sozinha. Não sei o que fazer. Os defensores do casamento insistem na sua importância social e na necessidade desse vínculo para a felicidade humana. Os mais liberais alegam que, se não der certo, as pessoas podem se separar. Mas, além de todas as questões emocionais que envolvem a separação, a interferência de vínculos econômicos contribui e muito para dificultá-la. É grande o número de mulheres que se veem forçadas a permanecer casadas e, com muito esforço, cumprir suas obrigações sexuais com o marido em troca de casa, comida e algum conforto. Ao ouvir o relato acima, é impossível a gente não se perguntar por que um homem se sente com o direito de estuprar uma mulher, mesmo que ela seja sua própria esposa. Para responder a isso, é necessário compreender as características do sistema que vivemos há mais ou menos 5.000 anos, o sistema patriarcal. O patriarcado é uma organização social baseada no poder do pai, e a descendência e parentesco seguem a linha masculina. As mulheres são consideradas inferiores aos homens e subordinadas à sua dominação, claro. Superior, inferior, dominador, dominado. A ideologia patriarcal dividiu a humanidade em 2 metades. E
claro, né, acarretando desastrosas consequências. É evidente que a maneira como as relações entre homens e mulheres se estruturam, dominação ou parceria, né, tem implicações decisivas para as nossas vidas pessoais, para os nossos papéis cotidianos e para as nossas opções de vida. O antagonismo entre os sexos impede uma amizade e um companheirismo verdadeiros, fazendo com que a relação entre homem e mulher vá se deteriorando, né? As relações conjugais têm sido, pela nossa história, né, de condescendência de um lado e obrigação de outro, cheias de desconfianças, ressentimentos, temores. Olha, não há dúvida de que as mentalidades, ainda bem, estão mudando. Muitos homens já compreenderam que a virilidade tradicional é bastante arriscada e cada vez mais aceitam que atitudes e comportamentos sempre rotulados como femininos são necessários para o desenvolvimento de seres humanos. A consequência é a gradual destruição de valores tidos como inquestionáveis no que diz respeito ao amor, ao casamento e à sexualidade. E isso traz a perspectiva do fim da guerra entre os sexos e o surgimento de uma sociedade onde possa haver parceria, realmente, né, uma parceria entre homens e mulheres. Como eu disse no início, sou Regina Navarro Lins. Talvez você já tenha me visto na TV. Fui por vários anos a especialista em relacionamento amoroso do programa Amor e Sexo da TV Globo e comentarista da Globo News. Estudo esse tema há bastante tempo. Publiquei 14 livros. Entre eles, há 28 anos, o best-seller A Cama na Varanda, que continua bem atual. Estudo também a história das mentalidades, como as pessoas pensavam e viviam o amor e o sexo em outras épocas. E vejo como isso muda bastante. Em todo o meu trabalho, proponho um mergulho para quem quer pensar sem preconceito e sem medo. Não tenho dúvida de que podemos viver muito melhor as relações amorosas. Tenho 51 anos de consultório. Sempre ouço histórias da intimidade de homens e mulheres. Aquelas histórias que ninguém fala em público, só na terapia. Elas nos ajudam muito a refletir. Convido você a visitar meu site Afetos e Desejos, conhecer meu Instagram, @Regina Navarro Lins, e meu curso online Relações Amorosas, um Novo Olhar. Todas as informações sobre ele estão na bio do Instagram. Aguardo você nos próximos episódios do podcast Afetos e Desejos. Até lá!